Você já parou para pensar no que realmente significa chegar aos 80 anos e ir além? É uma idade que muitos sonham em alcançar. Um marco de vida. Sim, uma celebração da longevidade. Um testemunho de tudo que se viveu e superou. Mas há uma realidade por trás dessa longevidade que poucos ousam discutir abertamente. Não estamos falando apenas das rugas que contam histórias ou de um cabelo que se torna mais branco. Sinal de sabedoria e tempo. Estamos falando das verdades mais profundas, às vezes difíceis, que vêm com essa fase da vida, as que moldam o dia a dia de uma forma que talvez nunca tenhamos imaginado. É como se houvesse um véu sobre certos aspectos do envelhecimento muito avançado. E a sociedade, de alguma forma, preferisse não olhar de perto. A verdade é que, ao atingirmos essa idade tão venerável, somos confrontados com uma série de realidades que podem ser dolorosas, transformadoras e, acima de tudo, inevitáveis. É crucial que falemos sobre elas, não para amedrontar, mas para preparar, para validar as experiências de muitos e para encontrar formas de navegar por essa jornada com mais serenidade e força. Ignorar essas verdades não as faz desaparecer. Apenas nos deixa menos equipados para lidar com elas quando surgem. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 verdades sobre envelhecer depois dos 80 que raramente são ditas em voz alta. Verdades que, se reconhecidas e compreendidas, podem nos ajudar a viver essa década e as que se seguirem com mais sabedoria, paz e até mesmo uma nova forma de alegria. Vamos desvendar o que realmente acontece, o que podemos esperar e, mais importante, como podemos nos adaptar e prosperar. Fique até o final, pois a última verdade pode ser a mais surpreendente e libertadora de todas, trazendo uma perspectiva que pode mudar completamente sua forma de ver o futuro. Vamos começar com a primeira verdade que muitos octogenários e nonagenários enfrentam, e que é talvez uma das mais evidentes, mas ainda assim profundamente desafiadora, a realidade da perda de autonomia física. Chegar aos 80 anos significa que seu corpo, aquele companheiro fiel que o acompanhou por tantas décadas, não responde mais da mesma forma. Aquelas tarefas que antes eram realizadas sem pensar. Como levantar-se da cama com agilidade, caminhar por longas distâncias, ou até mesmo carregar uma sacola de compras, podem se tornar verdadeiros desafios. A dor crônica, que antes era uma visita ocasional, pode se tornar uma companhia mais constante. E a fadiga pode se instalar com uma intensidade que esgota sua energia para as coisas mais simples. É uma experiência de perda gradual, onde cada pequena limitação pode pesar na alma. Um lembrete constante de que o tempo está agindo sobre você. Por exemplo, algo tão básico como descer uma escada pode se transformar em um ato de concentração e cautela. Ou o ato de se vestir pode exigir mais tempo e esforço do que nunca. Muitas vezes, a frustração surge não pela incapacidade em si, mas pela memória do que se era capaz de fazer. Pela sensação de que seu corpo o está traindo. No entanto, essa verdade, por mais difícil que seja, também nos abre para novas formas de cuidado e adaptação, em vez de lutar contra o inevitável. Podemos abraçá-lo com inteligência. A atividade física adaptada torna-se nossa maior aliada. Fisioterapia, com seus exercícios direcionados, pode ajudar a manter a mobilidade e a força muscular por mais tempo. Caminhadas leves, mesmo que curtas, e alongamentos suaves podem fazer uma diferença imensa na sua qualidade de vida, aliviando dores e mantendo o corpo mais flexível. Não se trata de competir ou de voltar a ser o que era aos 30, mas sim de preservar o máximo de funcionalidade possível para as atividades do dia a dia.
A alimentação também desempenha um papel crucial. Uma dieta rica em proteínas e nutrientes essenciais é fundamental para a manutenção da massa muscular e para fornecer a energia necessária. Suplementos, sob orientação médica, podem ajudar a preencher lacunas nutricionais. Acima de tudo, a aceitação é um componente-chave. Aceitar que você precisa de auxílio não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Isso pode significar usar uma bengala ou um andador para ter mais segurança, adaptar sua casa com barras de apoio ou rampas, ou aceitar a ajuda de familiares e profissionais para tarefas mais exigentes. O foco deve ser sempre no que você ainda pode fazer, em celebrar as pequenas vitórias e em encontrar alegria na sua capacidade de adaptação. Lembre-se, sua dignidade e seu valor não diminuem com a necessidade de assistência. Eles são medidos pela sua resiliência e pela sua vontade de continuar vivendo plenamente dentro das suas novas realidades. A autonomia pode mudar de forma, mas não precisa desaparecer completamente. É sobre redefinir o que a autonomia significa para você agora. Agora, vamos mergulhar na segunda verdade, que muitas vezes caminha lado a lado com a primeira, mas atinge uma esfera diferente da nossa existência, o desafio da solidão e da perda social. À medida que a vida avança para além dos 80, o círculo de amigos e até mesmo de familiares mais próximos inevitavelmente começa a diminuir. Aqueles com quem você compartilhou risadas, memórias e as dores da vida. Muitos deles podem já ter partido. Essa diminuição da rede social é uma das realidades mais dolorosas da velhice avançada. O telefone toca com menos frequência. Os convites para encontros são mais raros, e há momentos em que se sente como o último a permanecer, cercado por cadeiras vazias e memórias de rostos queridos que se foram. É um sentimento de isolamento que pode ser profundo, mesmo para aqueles que sempre foram sociáveis e cercados de gente. Por exemplo, o almoço de domingo que antes era barulhento e cheio de netos pode se tornar uma refeição mais silenciosa. Ou as conversas nostálgicas com um amigo de infância já não são possíveis. A ausência de companheiros para compartilhar as trivialidades do dia a dia, ou até mesmo as grandes reflexões da vida, pode levar a um vazio que é difícil de preencher. Mas essa verdade, por mais melancólica que seja, também nos convida-se a buscar novas formas de conexão e a valorizar as que ainda temos. A chave está em ser proativo e criativo na busca por novas interações, participar de grupos de idosos, seja em centros comunitários, igrejas ou associações. Pode ser um portal para novas amizades e atividades. O voluntariado, mesmo que por algumas horas semanais, oferece a oportunidade de conhecer pessoas com interesses semelhantes e de sentir-se útil e conectado a uma causa maior. Aulas de algo que sempre quis aprender, seja pintura, um novo idioma ou informática, também são excelentes ambientes para socializar. A tecnologia, que pode parecer intimidadora para alguns, tornou-se uma ferramenta poderosa para combater a solidão. Aprender a usar um tablet ou um smartphone para fazer videochamadas com filhos, netos ou até mesmo amigos distantes pode encurtar distâncias e manter laços vivos. Ver o rosto de um ente querido, mesmo que através de uma tela, pode ser um bálsamo para a alma. Fortalecer os laços familiares restantes é igualmente crucial. Manter contato regular com filhos, netos, sobrinhos, incentivando visitas e conversas. Aceitar que seu círculo social pode ser menor. Agora não significa que a qualidade de suas interações precisa diminuir. Focar em cultivar um pequeno número de relações significativas
pode ser muito mais gratificante do que ter uma vasta rede de contatos superficiais. A solidão é um desafio real, mas não é uma sentença. Há sempre um caminho para estender a mão e para ser encontrado, para que a vida continue a ser partilhada. Agora, vamos nos aprofundar na terceira verdade, que toca em um aspecto muito íntimo e muitas vezes assustador do envelhecimento avançado, as mudanças cognitivas. Muitos de nós, ao chegarmos perto dos 80, ou mesmo depois, começamos a perceber que a mente já não opera com a mesma velocidade e precisão de antes. Esquecimentos mais frequentes, onde deixamos as chaves, o nome daquele conhecido, ou detalhes de uma conversa recente, tornam-se parte do dia a dia. Pode haver uma certa lentidão no processamento de novas informações, ou uma dificuldade em focar em várias coisas ao mesmo tempo. E com esses pequenos lapsos, surge um medo muito comum e compreensível, o medo da demência, da perda da identidade e da autonomia mental. É uma preocupação legítima, pois a memória e a clareza mental são pilares da nossa existência. A ansiedade pode surgir quando você se encontra no meio de uma frase e esquece a palavra que ia usar, ou quando um nome familiar simplesmente não vem à mente. Não importa o quanto você se esforce, há uma diferença importante. No entanto, entre o esquecimento normal do envelhecimento, que é uma parte natural do processo, e condições mais sérias, é vital entender que nem todo esquecimento é sinal de demência. Assim como o corpo, o cérebro também envelhece, e sua plasticidade e velocidade de processamento podem diminuir um pouco. A boa notícia é que há muito que podemos fazer para manter nosso cérebro ativo e saudável, e para mitigar esses efeitos. Manter o cérebro ativo é como exercitar um músculo. Isso significa continuar a desafiá-lo, ler livros, resolver palavras cruzadas, jogar jogos de tabuleiro ou cartas, aprender algo novo, um instrumento musical, um idioma, ou até mesmo uma nova receita. Essas atividades criam novas conexões neurais e ajudam a manter a mente afiada. A alimentação saudável também é um pilar fundamental para a saúde cognitiva. Dietas ricas em ômega 3, encontrados em peixes como salmão e sardinha, e em antioxidantes, presentes em frutas vermelhas e vegetais folhosos, são verdadeiros combustíveis para o cérebro. Hidratação adequada também é crucial. Além disso, a qualidade do sono é um fator que não pode ser subestimado. Durante o sono, o cérebro realiza um processo de limpeza, consolidando memórias e eliminando toxinas. Garantir um sono reparador é essencial para a função cognitiva. Gerenciar o estresse também é importante, pois o estresse crônico pode ter um impacto negativo na memória e na concentração. Práticas como meditação, respiração profunda ou simplesmente passar tempo na natureza podem ajudar a acalmar a mente, se as preocupações com a memória persistirem, ou se você notar mudanças significativas e rápidas. É sempre importante conversar com um médico. Ele poderá avaliar a situação, diferenciar o envelhecimento normal de algo mais sério e orientar sobre os próximos passos. Lembre-se, sua mente é um tesouro, e cuidar dela é um ato de amor próprio e de empoderamento. Dando sequência à nossa conversa, chegamos à quarta verdade, uma que muitas vezes paira como uma nuvem sobre o futuro, as preocupações financeiras. Para muitos que chegam aos 80, a renda já está fixa, geralmente proveniente de aposentadorias ou pensões. E a capacidade de aumentá-la através do trabalho pode ser limitada ou inexistente. Ao mesmo tempo, os custos da vida não param de subir. A inflação corrói o poder de compra. E, mais premente ainda, os custos com a saúde tendem a aumentar exponencialmente. Medicamentos, consultas médicas regulares
terapias e, em alguns casos, cuidados domiciliares ou de enfermagem podem representar uma fatia considerável do orçamento. O medo de se tornar um fardo financeiro para a família, ou de perder a independência por falta de recursos. É uma ansiedade muito real e legítima. É uma preocupação que pode roubar a paz, especialmente para aqueles que sempre foram financeiramente independentes e provedores. Por exemplo, uma internação inesperada ou a necessidade de um novo aparelho de locomoção podem desestabilizar anos de planejamento financeiro, gerando um estresse que afeta a saúde de forma geral. Para lidar com essa realidade, a chave reside na revisão e no planejamento. Reavaliar suas finanças regularmente, mesmo que com a ajuda de um familiar de confiança ou de um profissional. Pode oferecer clareza e controle, entender exatamente quais são suas despesas fixas e variáveis, e como você pode gerenciá-las de forma mais eficiente. É o primeiro passo: buscar apoio. Se houver programas governamentais de assistência para idosos ou benefícios aos quais você tem direito, pode aliviar bastante a pressão. Em muitos países, existem recursos para ajudar com custos de medicamentos, energia ou moradia. Conversar abertamente com a família sobre sua situação financeira e seus planos para o futuro é crucial. A transparência pode evitar mal-entendidos e permitir que todos estejam na mesma página. Planejando juntos. Se necessário, para garantir sua segurança e bem-estar. Viver dentro das suas possibilidades, priorizando as necessidades sobre os luxos. Torna-se uma prática essencial. Isso não significa privação, mas sim um foco consciente na qualidade de vida sobre o consumo. Pequenos ajustes no orçamento podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Lembrar-se de que a segurança financeira é uma base para a tranquilidade, mas não o único determinante da sua felicidade. Há riquezas na vida que não podem ser contadas em dinheiro: o carinho dos seus, a beleza de um pôr do sol, o conforto de um lar. Planejar para as finanças é importante, mas mais importante ainda é planejar para a paz de espírito. A quinta verdade que enfrentamos ao envelhecer depois dos 80 é uma das mais pesadas e contínuas: o luto inevitável e a perda acumulada em uma vida longa. É certo que você testemunhará a partida de muitos entes queridos, aos 80 anos e além. Essa realidade se intensifica dramaticamente. Você pode ter perdido seu cônjuge, seus irmãos, amigos de uma vida inteira, e até mesmo, em alguns casos, filhos. Cada perda é um golpe, uma cicatriz que se soma às outras. E o sentimento de luto pode se tornar uma parte quase constante da sua existência. É como se cada nova despedida reabrisse feridas antigas, criando uma sensação de vazio e nostalgia profunda. Sentar-se à mesa e ver as cadeiras vazias. Não ter com quem compartilhar aquelas memórias antigas que só vocês dois entendiam. Ou não ter o ombro de um amigo para se apoiar nas dificuldades. São experiências dolorosas que definem essa fase. A alegria pode parecer distante quando o peso da ausência se faz presente. É fundamental permitir-se sentir a dor do luto. Não há vergonha em chorar, em sentir falta, em lamentar. O luto é um processo natural e necessário de cura. Ignorar ou suprimir esses sentimentos apenas prolonga o sofrimento. Buscar grupos de apoio ao luto, onde você pode compartilhar suas experiências com outros que entendem o que você está passando. Pode ser incrivelmente terapêutico. Saber que você não está sozinho em sua dor pode trazer um conforto imenso. Manter rituais de memória, como visitar um túmulo, acender uma vela, ou simplesmente olhar fotos e reviver boas lembranças. Pode ajudar a honrar aqueles que se foram e a manter sua presença viva no coração, de uma forma que traga paz.
Focar na gratidão pelas memórias construídas também é uma ferramenta poderosa, em vez de apenas sentir a ausência. Concentre-se na riqueza dos momentos compartilhados e no legado de amor e aprendizado que essas pessoas deixaram em sua vida. O luto é um caminho longo e sinuoso, mas ele se transforma com o tempo. A dor aguda cede lugar a uma saudade mais serena. Encontrar novas fontes de alegria e significado não significa esquecer aqueles que se foram, mas sim honrar suas vidas continuando a viver a sua com propósito e gratidão. É um ato de amor próprio e de respeito à vida que você tem. Chegamos agora à sexta verdade, que muitas vezes é uma das mais difíceis de digerir e de ajustar à mudança de papéis e à gradual aceitação da dependência ao longo da vida. Muitos de nós nos definimos por nossos papéis: pai, mãe, profissional, provedor, cuidador, aos 80 anos ou mais. Esses papéis podem se inverter ou se transformar radicalmente. Aqueles que antes eram a rocha da família, os provedores, os que cuidavam de todos, podem se encontrar na posição de serem cuidados. Filhos, que antes eram seus dependentes, podem se tornar seus cuidadores, tomando decisões por você ou ajudando nas tarefas mais básicas do dia a dia. Essa inversão pode ser um golpe na identidade e na autoestima, levando a sentimentos de frustração, impotência e até mesmo raiva. A perda da autonomia pode não ser apenas física, mas também na tomada de decisões, no controle sobre sua própria vida, o que é um aspecto muito sensível da existência humana. Por exemplo, ter que pedir ajuda para tomar um banho, ou para preparar uma refeição, pode ser embaraçoso, ou a sensação de que suas opiniões são menos valorizadas porque agora você precisa de ajuda, pode corroer a confiança. No entanto, essa verdade, por mais desafiadora que seja, também é uma oportunidade para uma nova forma de conexão e de redefinição de valor. A comunicação aberta e honesta com a família é o pilar aqui. Expressar seus desejos, suas preferências e seus medos de forma clara e respeitosa pode evitar muitos conflitos e mal-entendidos. Manter a autonomia o máximo possível é crucial. Participe das decisões sobre sua saúde e seus cuidados. Mesmo que isso signifique apenas escolher as roupas que vai vestir ou o que vai comer no almoço. Cada pequena escolha mantida é um ato de dignidade. É importante encontrar valor em novas formas de contribuição. Sua sabedoria, sua experiência de vida, sua presença amorosa são ativos inestimáveis que você ainda oferece à sua família e à sociedade. Você pode não ser mais o provedor financeiro, mas é um tesouro de histórias, de conselhos, de carinho. Aceitar ajuda com dignidade não é se render, mas sim reconhecer que a interdependência faz parte da vida humana. Em todas as idades, é um sinal de força e humildade. Adapte-se aos novos papéis sem perder a sua essência. Seu valor como indivíduo não diminui por precisar de apoio. Na verdade, a capacidade de se ajustar e de aceitar novas realidades é uma das maiores provas de resiliência e maturidade. É uma fase para reavaliar o que significa ser forte e o que significa ser amado. E agora? Chegamos à sétima e última verdade, aquela que prometi que poderia ser a mais surpreendente e libertadora de todas. Um verdadeiro farol de esperança em meio às realidades que discutimos. Depois de todas as perdas e desafios, muitos que chegam aos 80 anos e além podem se sentir com a sensação de que já fizeram tudo, que o propósito da vida se esvaiu com o fim da carreira, a criação dos filhos, ou a partida de entes queridos. Pode surgir uma espécie de vazio, uma perda de direção, como se o livro da vida estivesse prestes a ser fechado. Mas a grande e maravilhosa verdade é que essa fase é, na realidade,
uma oportunidade extraordinária para redefinir o propósito e o significado da sua existência de uma forma totalmente nova e profunda. A vida não acaba aos 80, ela se transforma. E pode florescer de maneiras que você nunca imaginou. Essa é a época em que você tem a liberdade de explorar paixões antigas, que foram deixadas de lado por responsabilidades ou de descobrir novos interesses que nunca teve tempo de perseguir. Talvez sempre quis pintar, aprender a tocar um instrumento, escrever suas memórias ou dedicar-se à jardinagem. Agora é a hora. O voluntariado, mesmo que seja ajudando em uma creche, lendo para crianças em uma biblioteca ou contribuindo para uma causa social. Oferece um propósito renovado e a sensação de estar ativo e útil na comunidade. A transmissão de sabedoria é um dos maiores legados que você pode deixar. Suas experiências, suas lições de vida, suas histórias são um tesouro inestimável para as gerações mais jovens. Compartilhar sua jornada, seja em conversas informais com a família, ou talvez até em grupos de discussão, pode ser uma fonte imensa de significado para você e de aprendizado para os outros. Cultivar a espiritualidade, em qualquer forma que ela se apresente para você, pode trazer uma profunda paz interior e uma sensação de conexão com algo maior. Seja através da oração, da meditação, da conexão com a natureza, ou da reflexão sobre o significado da vida. Essa busca pode enriquecer sua existência de maneiras inesperadas. Aproveite a liberdade de tempo. Você não tem mais horários fixos de trabalho ou as exigências de criar uma família. Use esse tempo para si, para as coisas que lhe trazem alegria genuína. Por mais simples que seja um bom livro, uma xícara de café quente enquanto observa o sol nascer, uma conversa descontraída com um vizinho, ou a companhia de um animal de estimação, encontrar alegria nas pequenas coisas e na sua capacidade de contribuição, por menor que pareça, é a essência de um propósito redefinido. A vida depois dos 80 não é uma linha de chegada, mas um novo capítulo. Um convite para a redescoberta e para florescer de uma maneira diferente. É um momento para ser quem você realmente é, sem as pressões ou expectativas de papéis anteriores. É a chance de viver a sua verdade mais autêntica. Então, meus amigos, ao final desta conversa sobre as 7 verdades de envelhecer, depois dos 80, espero que vocês sintam não um peso, mas sim um empoderamento. Relembramos a perda de autonomia física, o desafio da solidão social, as mudanças cognitivas naturais, as preocupações financeiras que surgem, o luto contínuo e a dolorosa, mas transformadora, mudança de papéis e a aceitação da dependência. Mas o que fica no ar é a mensagem central: reconhecer essas realidades não é se render, mas sim o primeiro passo para navegá-las com sabedoria, resiliência e, sim, com uma renovada alegria. Lembrar que pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade, seja através de um exercício adaptado, de um novo grupo de amigos, de uma mente ativa, de um planejamento financeiro cuidadoso, da aceitação do luto ou da redefinição dos seus papéis. O mais importante é a última verdade que desvendamos: a oportunidade incrível de redefinir seu propósito, de encontrar um novo significado e de abraçar uma nova liberdade. A vida depois dos 80 é um capítulo único, cheio de possibilidades inexploradas para crescer, aprender e amar. Gostaria muito de ouvir suas próprias experiências e pensamentos sobre essas verdades. Compartilhe nos comentários abaixo qual dessas realidades ressoa mais com você ou que dicas você tem para viver essa fase da vida de forma plena.
Suas palavras podem ajudar e inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo trouxe alguma clareza, conforto ou inspiração para você, por favor, deixe seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo relevante e significativo. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo com mais dicas e reflexões para viver sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se sempre, cada década da vida traz seus desafios e suas belezas. E a sua capacidade de se adaptar, de amar, de aprender e de encontrar alegria é o que realmente define a sua jornada. Viva sua melhor vida em cada idade, com dignidade, coragem e um coração aberto.